Olá, bom dia, bem-vindo ao Notícias em Destaque. A gente começa falando de destaques internacionais para você. A situação lá na Índia está bem complicada. O país vem enfrentando cada dia mais uma onda muito forte da pandemia de coronavírus por lá. A situação é muito grave, eu diria gravíssima, porque o país é o maior produtor mundial de vacinas, é a Índia, e o segundo mais populoso do mundo. E nos últimos dias o país vem sofrendo uma avalanche de casos de coronavírus. O assunto é destaque nos principais portais de notícia. A gente percebe um número, por exemplo, aqui o portal R7 traz: brasileiros relatam casos na luta contra a Covid-19 na Índia. Nós temos também, voltando aqui, ainda nos destaques dos portais, o Poder 360, Índia bate recorde nacional de mortes por Covid-19. Isso aconteceu na última semana. Foram mais de 300 mil casos confirmados lá no país e quase 3 mil mortes em um único dia lá na Índia. Índia bate recorde de mortes por Covid-19 também, destaque na CNN. E aqui no Estadão, Índia registra 400 mil casos de Covid em 24 horas. Esse aqui é o último, e os últimos destaques, e mais recentes aqui para você. A situação está complicada por lá, porque a Índia, ela não é simplesmente vista como apenas um país, Ela é um país continental, então é muito grande, muito extenso, são várias etnias que convivem naquele país, e a gente pode perceber isso por lá, situação bem grave. O segundo país mais populoso do mundo está vivendo nos últimos 2 meses, nesses últimos 2 meses, março e abril, uma situação devastadora na saúde. A falta de remédios, itens essenciais no combate à Covid e também agora oxigênio, que está faltando por lá para aqueles que já procuram por uma vaga no UTI, que às vezes encontram também a ausência de oxigênio. Até meados do ano passado, a situação da Índia era bem diferente. O país mantinha um sistema bem rígido, de controle à pandemia, porém, no início desse ano, tudo mudou. E agora os casos são exorbitantes, O país tem mais de 1 bilhão de habitantes, o segundo maior, mais populoso do mundo, e agora vivendo aí esse caos por causa da pandemia de coronavírus. De acordo com informações do jornal É o País, diversos países da Europa estão oferecendo ajuda à Índia neste momento tão difícil, E a Índia sempre prima pela questão da tecnologia, pelo menos agora desenvolvendo a vacina. Inclusive a vacina brasileira é fruto de uma parceria com laboratórios chineses, mas que tem também suas bases lá na Índia. Espera-se que tudo resolva aí neste caso. Agora vamos aos destaques nacionais, e a gente tem bastantes destaques nacionais aqui. Nós temos os destaques dos portais de notícia, e a gente vai trazer para você primeiro os destaques do portal Metrópolis. A gente traz os destaques do portal Metrópolis aí para vocês. Nós temos apoiadores de Bolsonaro, dizem que irão até as últimas consequências. Esse fim de semana foi de muitos protestos, em São Paulo, Brasília, apoiadores e pessoas contrárias também ao presidente Jair Bolsonaro. Não sei por qual motivo, que provavelmente esse motivo seria a questão da CPI da pandemia, porque foi um protesto meio que aleatório, assim, neste fim de semana do trabalho. Nós temos aqui o show de Gustavo Lima, no Mato Grosso. Teve aglomeração e muita gente sem máscara. Depois os casos de Covid vão aumentar aí, Vamos tomar cuidado. O show foi aberto, permitiu 500 pessoas participando, lá em Mato Grosso. E a realidade da abertura novamente, Só temos que lembrar que estamos numa pandemia ainda, Nós temos também Ministério Público Federal aciona a justiça contra a pastora Ana Paula Valadão por homofobia. Esse destaque está aqui no portal Metrópolis. Vamos ver aqui, detalhar aqui para você essa notícia, também
da pastora Ana Paula Valadão. É uma notícia que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a pastora gospel por crimes de discurso de ódio contra homossexuais e pessoas com o vírus HIV. O Ministério Público Federal pede uma indenização por danos morais coletivos. Durante uma transmissão de um congresso, Ana Paula disse, na terra como no céu, durante o congresso Na Terra como no Céu, exibido pela TV Super de Belo Horizonte, Rede Super, em 2016, Ana Paula Valadão afirmou que ser gay não é normal. Ela usou como exemplo a AIDS e disse que a união sexual entre dois homens causa a enfermidade que leva à morte. Contamina mulheres depois, Não é ideal de Deus, disse ela. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança de casamento. O Ministério Público Federal entendeu que a fala da pastora influencia um número de pessoas indeterminado que compartilham dessa mesma visão. Sabemos que o HIV também é transmitido entre casais heterossexuais. O que mais que é destaque aqui? Hoje nós temos a filha de Nissete Bruno, também a atriz Beth Goulart, está com Covid-19 em situação grave, Primeiro foi a Nissete, depois a filha dela, Triste aí esta notícia. Nós temos ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, fala de acusações de agressão e envenenamento. A gente vai detalhar essa história, porque ela foi acusada, assim, não formalmente, mas de forma em geral, ela é suspeita de ter envenenado o Tom Veiga, que é o ex-marido dela. E aí a coluna aqui do Léo Dias traz essa informação falando sobre a ex-esposa dele, Cibele Hermínio, última mulher de Tom Veiga, decidiu relatar a sua versão dos fatos sobre acusações de agressão que levaram à separação do casal e também de envenenamento que teria resultado na morte do ator que morreu, salvo engano, dia 2 de novembro, primeiro dia 2 de novembro. Ela afirma que foi acuada pela família dele, que vai provar a verdade na justiça, através do processo de partilha de bens. É um desdobramento que ninguém esperava aí, Temos também destaque de Brasília, rodoviários mantêm greve e paralisação de 100% da frota no DF. Agora a gente vai para notícias mineiras. Antes da gente ir para notícias mineiras, vou falar de uma medida aprovada pelo Senado Federal, que aprovou a quebra de patentes da Covid-19. Então a gente vai ter uma nova realidade agora. O Brasil desenvolveu aí junto com a China a Coronavac, e agora o Senado Federal decidiu pela quebra de patentes de vacina. O que isso significa? O termo quebra de patentes, que deve passar agora essa decisão pela Câmara Federal. Uma decisão que passa pelo Senado deve passar também pela Câmara. Isso significa que a ideia da vacina, ela pertence a mais de uma pessoa, não só a quem criou a vacina. Então nós temos a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que passaria a ser utilizada de forma ampla. Isso é bom, mas também pode ser um risco, Porque quem desenvolveu a vacina com certeza tem os conhecimentos ali específicos, Então não vai ser qualquer laboratório que vai poder desenvolver a vacina. Claro que a Anvisa deve também se pronunciar a respeito dessa informação e de forma a proteger essa ideia. A quebra da vacina significaria uma ampla oferta de vacinas e que todos possam ter acesso a essa fórmula da vacina. Vamos ver o que vai dar isso aí. A medida ainda vai passar pela Câmara Federal ainda, antes de ser aprovada, ainda precisa passar pela Câmara.
Na última quinta-feira também foi aprovado o PL 5043 de 2020. Esse projeto de lei amplia o número de doenças que são rastreadas pelo teste do pezinho no SUS, né? Aquele teste do pezinho que tanto se falou, principalmente na última década, né? Em campanhas do governo falando, faça o teste do pezinho, que é muito importante para você saber as doenças que podem ser identificadas logo depois do nascimento. Você se lembra disso? Pois é, essa campanha ecoou aí por muito tempo. Só que nem muitas pessoas, né, sabem o significado realmente dessa medida. Essa medida do teste do pezinho é para que, se identificadas, né, em tempo hábil, essas doenças possam, de repente, ser curadas ou que a criança, né, não sofra tanto com esse diagnóstico, né? Um diagnóstico precoce da doença que ela vai ter ali a certeza, né, de que vai ter um tratamento, algo nesse sentido. Então, esse PL 5043, ele fez que ampliasse o número de doenças identificadas pelo teste do pezinho. Atualmente são 6 doenças. Eu vou listar aqui para vocês. Nós temos o hipotireoidismo congênito, o fenilcetonúria, a anemia falciforme, que é mais conhecida, né? A fibrose cística ou a muscovicidade, né? E a hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. São termos técnicos, né, que eu não vou explicar para você aqui, mas geralmente são doenças pré-existentes, né, que, se descobertas bem no início, elas podem ser, né, resolvidas, podem ser curadas. Então, com isso, a expectativa de vida da pessoa aumenta. E agora, até então, são 6 doenças identificadas pelo teste do pezinho, e esse número vai aumentar para 14 no grupo de doenças identificadas pelo teste do pezinho. Bacana, né? Essa medida foi muito comemorada na última quinta e sexta-feira, né? Porque é uma decisão que melhora a qualidade de vida, né, das crianças e das pessoas de forma em geral. Agora vamos aos destaques do portal O Tempo. Nós temos aqui a capa de O Tempo. Síndrome da gaiola afeta pais e filhos de volta às escolas, né? O jornal O Tempo falando aí da volta às aulas. Vamos detalhar isso aqui para vocês. Temos também, né, outras notícias aí, nós já vamos entrar no assunto. Rede Pública de Belo Horizonte retorna hoje, né, segunda-feira, com ao menos 65% dos professores em greve, segundo o sindicato. Após um ano longe dos colégios por motivos de segurança, grande parte dos pais e alunos, né, tem receio do retorno, né? Mas especialistas alertam sobre a síndrome da gaiola, quando a resistência em sair de casa ou deixar o outro sair vira um sofrimento. E agora, né, gente? Como que vai ser? Porque de repente o aluno não tem um problema, né? Não tem nenhum problema respiratório e tal, mas pode ser que algum parente que coabita com ele tenha, né, um problema de saúde. Isso é um problema, né, visível aí que a gente tem e a gente enxerga, né, nessa situação de volta às aulas. Mas, pelo menos aqui em Governador Valadares, a volta às aulas está sendo com distanciamento, né, prevê essa volta às aulas com distanciamento. E nós temos também que em Belo Horizonte vão começar a vacinar pessoas com comorbidades que tenham entre 18 anos e 59 anos. Então a vacina vai ser ampliada por lá. O problema agora é realmente a ausência de vacinas, né, na distribuição de vacinas. Avança por um lado, por outro, né, fica o problema. Vamos esperar aí que cheguem mais doses de vacina para que comece a vacinação de pessoas com comorbidades. E aí também tem outro discurso que eu falei na sexta-feira aqui, né? Quem são essas pessoas com comorbidades? Como que isso vai ser comprovado? Laudo médico, exames, uma série de questionamentos, né? Porém, a Prefeitura de Belo Horizonte, pelo menos, ela está tratando algumas pessoas, por exemplo, que recebem benefício de prestação continuada, elas nem precisam fazer cadastro. Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe,
porque é só chamar atenção para você se cadastrar junto à prefeitura até o dia 3, que é hoje, né? Para você entrar lá e verificar o cadastramento, beleza? Nós temos também aqui nos destaques do jornal O Tempo, nós temos o América, né? Que venceu, a vitória do América vira e abre vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro. O Coelho perdia por 1-0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando fez 2 gols em 4 minutos. Olha só, no jogo de volta pode perder por um gol, né? Bacana aqui a capa do Tempo, trazendo aí a vitória comemorada pelos jogadores do América. E traz também aqui, ó, o Atlético, o clube mais endividado do Brasil, eita, seguindo, né, do Cruzeiro, que é o segundo mais endividado. Então, parabéns aos times mineiros. A gente tá Galo na liderança nesse sentido, né, e depois o Cruzeiro sendo o segundo mais endividado, né. E aqui tem uma charge também do jogo do América, né, olha só o que a charge aí do América, nessa vitória dele, né? Bacana aqui. Eu vou trazer para você aqui um detalhe. Espera aí que eu vou... a vitória do América sobre o Cruzeiro. Olha só. Derrubou o Coelho, derrubou a Raposa, né? Como vamos fazer omelete? Só tem farinha? Vou à próxima manifestação a favor do governo para ver... Ah, tá. Isso aqui já é política, não é? Não tem a ver com essa... com essa charge aqui do Duque, né? Ele traz duas, uma sobre a vitória do time mineiro e outra sobre as manifestações do fim de semana, né? Dia de trabalho, a favor do governo, contra o governo, entre outras, né, que a gente viu aí nas manifestações. Antes de encerrar, gente, está quase acabando, viu? Epa, a foto ficou invertida aqui, ó. Ficou de cabeça para baixo. Voltando. Pronto, gente, paramos aqui para a gente trazer agora as notícias de Valadares. A gente traz o destaque, né, a reabertura. Hoje volta às aulas em algumas instituições, né, aí de acordo com cada instituição, elas vão decidir como vai ser. Algumas preferem, né, nem voltar por enquanto, né, algumas preferem continuar, né, com o sistema que está, aulas remotas. Mas aí a gente tem aqui o destaque, né, de pessoas também que, vamos voltar aqui. Como que será essa retomada com o novo decreto? A retomada será com medidas restritivas, diversas atividades vão poder funcionar, além daquelas que não são, que são essenciais, né? Mas mantendo o distanciamento e as medidas de proteção, né? Em suma, é isso. Bares e restaurantes, né, geralmente funcionam até 10 da noite. A gente sempre fala nesses locais porque eles têm maior circulação de pessoas. As pessoas podem estar, né, nesses locais desde que elas não estejam em forma de aglomeração, né? Que elas estejam aí sentadas, né? Pode até ter música ao vivo nesses ambientes, mas que elas estejam sentadas. E aí também tem a volta aqui, ó, das academias. A gente vai voltar aqui para mostrar para você e falar sobre as academias. Como que vai funcionar as academias? Vamos trazer aqui para vocês. Olha, as academias, para ficar mais fácil de saber aqui, elas também, né, além delas, campos de futebol e quadras também podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 5 da manhã às 8 da noite. Mas a prefeitura faz um alerta que é responsabilidade, principalmente sua também, né, de manter o distanciamento, né, e a proteção das pessoas que estão à sua volta. A gente tem aqui, ó, bares e restaurantes, como que vão funcionar? Esses estabelecimentos vão funcionar com restrição, né, de distanciamento, né, mas podem funcionar até o horário estendido, né,
A gente tem segunda a sexta-feira, de 5 da manhã até as 10 da noite, né? Com 1/3 da capacidade de frequentação, né? De pessoas de atendimento. Então, assim, não vai estar lotado, vai estar parcial. Sábados e domingos funciona somente delivery e drive-thru. Aí surge a pergunta, por que sábado e domingo não? Porque geralmente é o dia que mais pessoas estão circulando, né? E as pessoas, né, de repente folga ali, querem curtir um barzinho, mas encontram também outras pessoas que querem a mesma coisa, né? Então é bom ter essa consciência, né? Porque o fim de semana é diferente, né? Está acabando o Notícias em Destaque. Agora a gente vai trazer a previsão do tempo para Governador Valadares. O fim de semana foi bem friozinho, né? Um clima bem bacana. A gente traz agora, antes de encerrar, a previsão do tempo. Hoje o tempo começou bem aberto aqui na cidade. A tendência é continuar com essas temperaturas. Sobe um pouquinho, estava em 28, 29 graus, agora sobe para 30 graus, né? E amanhã, amanhã até quarta-feira permanece nas mesmas condições. Na quinta-feira a temperatura se eleva, trazendo também um dia mais ensolarado. E vamos ficando por aqui com as notícias em destaque. Eu volto amanhã com você trazendo as notícias do entretenimento da televisão. Tá cheio de novidades. Tem também os aniversários, né? Das pessoas que fazem aniversário agora no fim de abril, que eu não falei ainda, mas eu vou falar, eu tenho que lembrar disso. E também as pessoas que fazem aniversário agora na primeira semana de maio. Quando eu esqueço na terça-feira de mencionar alguém, eu vejo que eu esqueci, eu vou e falo na quinta-feira. Então, se você viu, foi meu aniversário, o Júlio não falou. Então, amanhã você já me lembra que eu não falei, e aí eu lembro de novo na quinta-feira. Quinta-feira, possivelmente, a gente vai ter uma live também. Amanhã eu explico os detalhes para você. Ficamos por aqui com o nosso Notícias em Destaque. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube. E eu aguardo vocês amanhã com Revista Eletrônica.